Uma das ferramentas que com certeza vocês vão usar bastante é a ferramenta de texto. Até porque, dependendo da composição, você vai ter alguma informação de texto, alguma montagem, algum tipo de estrutura que você vai montar com ele. E a forma de trabalhar com ele é bastante simples. Isso levando em consideração qualquer outro software, editor de texto que você tenha, desde um Word, um Pages para quem trabalha com Mac, um LibreOffice e por aí vai. As vantagens do texto dentro do Photoshop é que, em questão de estética, né, ele consegue trabalhar como se fosse uma imagem. Eu posso, por exemplo, colocar estilo, determinar opacidade, modos de mesclagem e assim por diante. Então, são elementos que realmente nos dão um controle bastante simples. A caixa de texto, né, a ferramenta de texto, melhor dizendo, ela acontece aqui, né, na nossa toolbox, onde ele tem 4 variações bem típicas, que é a Horizontal Type Tool, onde ela também acontece com a possibilidade de se fazer uma seleção com ela, e a Vertical Type Tool, que também tem a possibilidade de se criar uma seleção. Em ambos os modos, você tem 2 maneiras de trabalhar com o texto, que é o modo Point e o modo Box, tá? O modo Point, você simplesmente seleciona a ferramenta e dar um único clique, né, na sua tela, você já tem uma camada criada de texto e você já pode colocar as informações que te interessam. Então, você percebe que aqui já tem o preenchimento do texto acontecendo tranquilamente. Já o modo Box, né, então apertei ESC para cancelar o texto, tá? Não quero mais minha camada. Já o modo Box, como o nome já diz, ao clicar e arrastar, eu tenho aqui a possibilidade de estar criando uma caixa de texto, e nessa caixa de texto eu faço a digitação e ela sofre o preenchimento, tendo como limite aquela área que eu criei, certo? É interessante, no momento que você for trabalhar com texto, você ter noção realmente de qual objetivo esse texto vai ter. Porque quando você está traçando, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a nossa imagem referência, onde tem escrito Nova Honda CBR300, mudando seus rumos, criando novos horizontes. Essa informação de texto era uma informação, querendo ou não, um pouco mais moldável. Então, é legal que ela não aconteça dentro de uma caixa, para que dentro da minha composição, como está até um pouco diferente a disposição da fotografia, nós ainda não colocamos a moto, eu possa controlar ela de uma maneira um pouco mais interessante. Já aqui embaixo, onde nós temos o texto bastante justificado, né? Ele é um box, ele vai ter essa caixa preta embaixo para estar moldando. Então é interessante que aí sim eu tenha essa caixa de texto para eu ter um controle legal. Eu sinceramente até prefiro sempre estar criando dentro do Point, manualmente eu estar determinando os limites que essa caixa vai ter. Então, por exemplo, né, indo aqui para o nosso conteúdo, então trouxe para cá, cancelei minha caixa de texto, então vou dar um único clique e vou escrever o conteúdo. Então, a Nova Honda, tá? CBR 300, e embaixo eu tenho mudando seus rumos, criando novos horizontes, tá? Então, com o Ctrl A, o Command A, eu seleciono tudo. Aqui em cima, como eu estou dentro da ferramenta de texto, ele tem as formatações relacionadas ao texto criado. Então, eu posso estar mudando a cor. Eu tenho aqui informações relacionadas ao tamanho. Então, clicou. Eu tenho aqui mais ou menos essa estrutura. Então, Nova Honda, mudando seus rumos, criando novos horizontes. Então, dessa maneira, eu vou fazendo minhas formatações. Então, por exemplo, eu posso deixar aqui pra gente uma fonte, vamos pôr aqui uma Arial, vamos ver se vai ficar legal. Então, eu botei aqui um Arial regular, deixando aqui mais ou menos dessa maneira. Daí ficou interessante. Onde tem o CBR300, eu posso estar mudando o estilo da família tipográfica. Então, em vez de ser regular, eu posso vir aqui e colocar um bold. Então, já tenho essa mudança. É interessante, por exemplo, de acordo com a nossa referência, você pode aumentar um pouco mais aqui, né, a fonte no CBR300. Então, aumentei aqui um pouco mais. Vou deixar aqui mais ou menos dessa forma. E aí nós temos esse resultado. Então, aqui você percebe que a formatação acontece de maneira bem tranquila. Aqui você tem as justificações. Então, dentro dessa área que eu criei o texto, se eu pressiono aqui, eu consigo estar justificando ele dentro do meu primeiro clique. É óbvio que não é necessário, certo? E aí, agora, é questão de controle. Porque depois que você digitar, né? Então, por exemplo, eu saí da ferramenta de texto, né? Cliquei em outra camada, eu cliquei fora ou algo parecido. Você percebe que a camada aqui orientada, ela já traz meio que uma pré-visualização do conteúdo, né? O texto acontecendo aqui. Se eu venho para a ferramenta Move Tool, a partir do momento que eu faço isso, ele começa a entender esse texto como imagem, vamos dizer assim. Então, eu posso, em qualquer momento, dar um Ctrl T e redistribuir esse texto mais ou menos da maneira que me interessa. Então, deixei assim,
Vou colocar mais ou menos aqui. Então, posicionei, vou dar um Enter e já foi. Então, eu tenho ele aqui disposto da maneira que me interessa. Claro que, se eu quero depois, percebi que a fonte ficou muito pequena, quero aumentar, eu posso dar 2 cliques aqui no thumbnail, né, da miniatura da camada de texto e fazer as edições da forma que me interessa. Então, é muito tranquilo realmente você ter esse controle. Outra coisa, que como eu tenho 2 formatações, né, você percebe que nesse campo de texto agora, eu tenho todas com Arial, porém eu tenho boa parte do texto como regular e com tamanho X de fonte, e eu tenho uma pequena parte, que é o CBR300, em bold e com outro tamanho de fonte. Como eu tenho essa variação, ele não consegue discriminar para mim qual a fonte e qual tamanho ela tem. Então eu posso, por exemplo, se eu mudar aqui, né, colocar um 10, ele coloca todo o meu conteúdo com o mesmo tamanho. Então esse não é o nosso objetivo, tá? Então pressionei ESC e voltei ela para o normal. O texto de baixo que nós temos aqui, né, ele funciona da maneira bastante parecida. O que vai mudar é que nós temos uma caixa de texto acontecendo. Então você vem aqui, pego a ferramenta de texto, tá aí tranquilamente. Eu vou determinar aqui mais ou menos a área que ela vai ficar. Eu ainda não criei aquele retângulo escuro, a gente cria no finalzinho quando estiver refinando. Então vou deixar mais ou menos aqui, alinhando, né, com a parte de cima, tá? E aí agora, o que eu vou fazer? Como é um texto qualquer, eu não preciso me preocupar muito com a informação, o Photoshop agora ele tem algo que eu acho bastante útil, que dentro do menu Type, você tem essa opção chamada de Paste Lorem Ipsum. Para quem já trabalha com produção gráfica, com certeza já teve a necessidade de estar gerando conteúdo, né, para o seu cliente, por exemplo, e o seu cliente ele que vai colocar o texto, né? Você não sabe qual o texto ainda, o texto não está pronto, vai ter um redator ou algo parecido. Você precisa só dispor o texto no layout para você ter uma noção como é que vai ficar. Então, com essa opção, você cola um texto automático dentro dessa área. Você já consegue estipular, por exemplo, qual o tamanho de fonte. Então, 39 ficou muito grande. Eu vou pôr aqui um tamanho 12, por exemplo. Então, botei 12 e ficou um tamanho legal, né? Ficou pequeno. Então, vamos botar aqui um 15. Então, botei aqui 15 pra gente, deixando mais ou menos dessa maneira, certo? Vou colocar aqui a fonte em branco, que é o que nos interessa. Então, deixei aqui mais ou menos dessa forma. E tinha um site, né, em cima. Então, www.exemplo-de site.com.br/HondaCBR300. Então, só nessa linha eu posso fazer as formatações que me interessam. Botar ela aqui alinhada à direita, colocar ela em bold, um pouco maior, vamos botar aqui com 20. Então, criei mais ou menos essa estrutura. Então, percebe que a formatação é muito simples, muito tranquila, e a gente não precisa ficar, né, realmente tendo N controles, porque o objetivo é o estético mesmo, tá? Ele não é um software de diagramação como o InDesign, por exemplo, beleza? Então é isso, as 2 camadas de texto acontecendo tranquilamente, e a gente vai começar a finalizar realmente o cartaz, adicionando a moto e alguns elementos que faltam para estar refinando o nosso conteúdo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.